Hoje veremos a visão bíblica a respeito das joias. Qual é a relação entre o cristão, a vaidade e as joias? O uso de joias é condenado na Bíblia? Se Deus se importa com o coração e não com a aparência, podemos nos valer de joias simples e discretas? Como deve ser a postura do cristão? Acomode-se bem e prepare-se. O Está Escrito começa agora. Querido, como você sabe, o tema do programa de hoje é sobre joias, joias na Bíblia. Então eu já quero delimitar aqui algumas coisas. Nós não vamos falar a respeito de roupas, nem vamos tratar aqui a respeito de outras adjacências que envolvem muitas vezes esse assunto quando a gente começa a falar de joias. Nós vamos nos delimitar ao uso de joias na Bíblia. Bom, você sabe que existem cristãos que usam joias e cristãos que não usam joias. Será que isso não tem relevância? Pode usar como também pode não usar, é isso? Agora, e se a Bíblia explicar para você que você pode usar joias? Você vai começar a usar, você que não usa. Você vai quebrar esse preconceito e vai começar a usar joias sem problema nenhum? Você que não usa, se você perceber na Bíblia que você pode usar joias, que é uma teologia envolvendo a apologia do uso das joias, você vai começar a usar se você perceber que há uma tendência bíblica para isso? Ou pelo menos você vai não se fechar mais a respeito desse assunto? Agora, o inverso também é verdadeiro? Se você descobrir que existe uma teologia clara na Bíblia contra o uso das joias, você vai continuar batendo o pé? Veja, o assunto de joias não envolve salvação, ok? Nós não estamos falando e não falaremos a respeito de salvação. Ninguém está dizendo que é pecado não usar joias ou usar joias. Não envolve pecado, não envolve a questão da salvação, mas sim uma postura de conduta do cristão e da mulher cristã. Essa conduta, ela é muito importante, porque nós precisamos casar sempre um conceito que eu vou desenvolver e vou repetir no decorrer do programa. Nós precisamos ter na nossa essência harmonia com a aparência. São duas coisas que precisam andar juntas, essência e aparência. A sua essência é revelada pela sua aparência? Sim ou não? E que adianta você me falar que tem um coração puro, um coração sincero, se você não demonstra isso com as suas atitudes, com as suas palavras e com aquilo que eu posso ver em você? Então, precisamos entender que não podemos ficar só na essência, precisamos também da aparência. Esse conceito, ele é bíblico. Nós sabemos que Jesus só operou um milagre para destruir, que foi a figueira que se secou. E o problema da figueira era exatamente esse. Ela aparentava ter frutos, mas não tinha. Tinha aparência, mas não tinha essência. Foi destruída. Ter aparência e não ter essência é muito ruim. Agora, não ter a essência e ter a aparência e o vice-versa, você não ter a aparência e ter a essência, também é estranho. De que adianta o seu coração ser o mais puro do mundo se ninguém consegue perceber isso? Precisamos de equilíbrio nessas duas coisas, nesse sentido. Vamos começar agora o nosso estudo então, vamos para a Bíblia, agora que alguns alicerces já foram estabelecidos. Isaías 3 é os primeiros versos que vamos abordar aqui. Isaías 3, vamos ler do verso 16 até o verso 18. Vamos ler, acompanhe comigo, Isaías 3, 16 a 18, diz assim: Diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido,
e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os seus enfeites, os anéis dos artelhos, as toucas, os colares em forma de meia-lua, verso 19, os brincos, os braceletes, os véus, verso 20, os diadema, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfume, os amuletes, verso 21, os sinetes e os anéis pendentes do nariz. Olha que interessante. Havia uma altivez por parte das mulheres do povo de Israel em função de uma apostasia profunda. Se você for estudar o contexto do livro de Isaías, você vai descobrir algumas coisas. Uma delas é que ele foi chamado para pregar para uma nação que não iria se arrepender. Olha que interessante. Deus diz assim, você vai pregar, mas as pessoas não vão se converter, mas o seu papel é pregar. Agora, o povo em profunda apostasia, ele estava envolto de costumes pagãos. Todas as vezes que o povo de Israel se afastou de Deus, você encontra duas coisas, ou três: sacrifício para os deuses, você encontra orgias sexuais e você encontra o povo vestindo joias, usando joias. São três elementos que você encontra constantemente no povo de Israel em momento de apostasia. Nós estamos começando a construir uma teologia a respeito desse assunto. Sempre que aparece essas joias, as mulheres usando joias, você percebeu? Brincos pendentes no nariz, piercing, muito antigo. Os braceletes, os colares, os anéis. Quando Isaías diz, quando o povo se converter, Deus tirará essas coisas delas, porque os símbolos eram pagãos, os símbolos evocavam a outros deuses. O povo de Israel, quando estava perto de Deus, não tinha nada disso. Não usavam joias, as mulheres não se envolviam com essas coisas. Nós encontramos nesse texto, de maneira muito clara, a orientação de Deus a respeito das joias. Torno a dizer a você, isso aqui envolve salvação. Uma mulher que usa brinco, por exemplo, ela vai se perder por causa do brinco? Não, ela pode se perder por causa da vaidade, que é um pecado. Mas eu também aqui não quero fazer a avaliação subjetiva a respeito do que é vaidade, porque aí você pode querer argumentar comigo que uma gravata é vaidade, que um carro é vaidade. Eu não estou falando de vaidade, eu estou levantando biblicamente textos que falam a respeito do uso de joias. E você vai descobrir que não há motivação alguma na Bíblia para que você, mulher, use. Não há. Se o seu desejo é seguir a palavra do Senhor, se o seu desejo é servir a Jesus Cristo, você vai perceber que em momento algum a qualquer apologia favorável ao uso de joias. Vamos lá, vamos para o livro de Juízes, no capítulo 8, livro de Juízes, no capítulo 8, verso 22 até o verso 24. Juízes 8, 22 a 24. Gideão estava ali no processo de recusar a governar, depois de ele ter vencido algumas batalhas, mas veja ali, 22 em diante, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como o teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor sobre vós dominará. E lhes disse: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo. Os vencidos de fato usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Quando Gideão venceu os midianitas e o povo quis entronizá-lo como rei,
Gideão falou assim, eu não vou governar, nem meu filho, nem o filho do meu filho, o Senhor dominará sobre vós. O regime certo de governo era a teocracia, e não a monarquia, como o povo de Israel queria. E aí o que a gente descobre aqui? A gente descobre que ele pede um presente por ter vencido os midianitas. Ele disse assim, eu quero os brincos de ouro daqueles que foram vencidos. Por que eles usavam? A Bíblia declarou a você e a mim, porque eles eram ismaelitas. O povo de Israel não usava isso. Obviamente que Gideão, um homem de Deus, ele não queria uma montanha de brincos para ficar usando. Obviamente que não. Era por causa do ouro, era por causa das riquezas. Ele estava ali querendo um pedaço do despojo dos midianitas. A recompensa por ter arriscado a vida e vencido os midianitas para o povo de Israel. Agora você percebeu quem usava os brincos de ouro? Os ismaelitas. Você usa brinco de ouro? Porque o povo de Israel não usava. Você usa. Ah, pastor, mas a questão é a seguinte, eu só uso aqui minha bijuteria, isso aqui não é de ouro, isso aqui é banhado a ouro. E a gente vai crescendo no conhecimento bíblico e a gente vai descobrindo algumas coisas. Sabe uma delas, qual é? É que nós não podemos e não devemos mutilar o nosso corpo. Você quer ver isso na Bíblia? Abre então agora no livro de Levítico. Nós encontramos aqui, nesse livro, no capítulo 19, Levítico 19, verso 28, nós encontramos o seguinte. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. A gente não está falando aqui a respeito de tatuagem, mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos fazer marca nenhuma no nosso corpo. Pelos vossos mortos não fareis incisões em vosso corpo. Deus está dizendo que eu e você, nem por morto, nem por vivo, nem por nada, eu devo me retalhar, eu devo me furar. Agora para pensar um pouco. Os pais pegam a criancinha, bebezinha, menininha, toda lindinha, tem dias ali, às vezes pouquinhos meses, e levam até a farmácia para furar a orelha. E a desculpa de levar a criança nessa idade é porque dói menos. Ah, querido, eu tenho certeza que dói. E sabe por que a gente sabe que dói? Porque quando vai na farmácia fazer isso, eles põem xilocaína ali, e a criança chora mesmo assim. Pare para pensar, eu sei que você que é pai, você que é mãe, que fez isso com o filho, com a filha, não fez por mal, mas pare para refletir. Não é errado você reconhecer que no passado você errou. Se você tem uma bebezinha aí na sua casa que você está pensando levar para furar a orelha, querido, abandone essa ideia. Se Deus quisesse que a sua orelha fosse furada, você nasceria assim. A Bíblia declara que nós não devemos fazer incisões no nosso corpo por nada. O seu corpo e o meu corpo é o templo do Espírito de Deus. Aí você vai lá furar o seu corpo? Vai dilacerar o seu corpo? Ah não, mas é tão pequenino, existe furo pequeno para o templo do Espírito Santo? Sabe, meu amigo e minha amiga, eu estou desenvolvendo com você em textos da Bíblia uma teologia clara, onde sempre que existe joias, nós associamos com povos pagãos, ou se está envolvido o povo de Israel com apostasia. Não há base bíblica para você dizer assim, não, eu uso joias e não tem problema nenhum. Você pode até usar joias, mas se você conhece a teologia bíblica, você não pode dizer que não tem problema nenhum, porque tem. Porque não há apoio nenhum nas Sagradas Escrituras para homens ou para mulheres usarem qualquer tipo de joia. Bom, vamos continuar aqui. Vamos para Gênesis 35, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 35, verso 2 e verso 4. Gênesis 35, 2 e 4, nós lemos o seguinte, de 2 a 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam,
Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Olha só que interessante, eles tinham deuses estranhos, estavam em apostasia e vestiam um tipo de roupa. Aqui Jacó está dizendo, mudai as vossas vestes. O assunto, você sabe, não é vestuário, não é roupa, mas isso deveria ser pelo menos um gancho mental para você e para mim. Quando as pessoas se apostatam dos caminhos do Senhor, o vestuário também muda. Quando se aproximam de Jesus, o vestuário muda também, para melhor. Verso 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui nós encontramos Jacó fazendo uma limpa. Agora, todos vocês que estão comigo, todos vocês, nós vamos nos consagrar ao Senhor. Vocês vão me dar todos os deuses estranhos, todos que vocês carregaram das suas terras. Vocês vão me dar também, e eles deram as argolas das orelhas, os brincos, deram tudo. E ele foi lá e enterrou, trocaram as vestes. Querido, quando a pessoa se converte, há uma mudança na aparência também, não é só na essência, é na aparência. Ah, pastor, mas Deus vê o coração, Ele sabe que eu não tenho amor nenhum. Se você não tem amor nenhum e você vê que biblicamente não há base para isso, por que você não joga fora? Você não está dizendo que não tem amor, não tem apego? Eu sei muitas pessoas dizem assim, não pastor, mas olha, quando eu saio de casa sem as joias, parece que eu estou nua. Eu não me sinto à vontade de sair de casa assim. Como é que eu vou num casamento sem joias? É um desrespeito à noiva. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu e você precisamos entender que os costumes desse mundo e da nossa pátria, da nossa região onde nós moramos, pode e deve ser seguido desde que não fira princípios bíblicos. E a orientação bíblica é tão evidente, é tão clara. Eu e você podemos deixar de lado todas essas coisas. Quando o povo se convertia, tudo isso ia embora. Quando o povo se apostatava, todas essas coisas vinham. Então, à medida em que eu e você vamos entendendo esses princípios, as coisas vão ficando mais claras para você e para mim. Abra agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, do verso 3 até o verso 6. Êxodo 33, do verso 3 até o verso 6. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Por que Deus não iria subir? Porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Verso 4 agora. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de te fazer. Olha só, Deus se negando a subir com o povo até a região estabelecida, porque era um povo de dura cerviz. E agora Deus diz para Moisés, manda que tirem os atavios.